que e o que é vapor. Cuidado para não se confundir isso aí. Uma coisa que você precisa se ligar é o seguinte, que quando eu estou no estado sólido, existe uma relação extremamente importante que é o quê? Normalmente, aqui, para a gente fazer essa questão bem rápida, ela é o seguinte, todo estado sólido, pessoal, ele é configurado, ele é caracterizado por essa estrutura aqui, ó. Professor, que estrutura é essa daqui? Essa estrutura aqui é o que a gente chama de retículo. Beleza, pessoal? Então, sempre que eu tiver algo no estado sólido, o que caracteriza o estado sólido não é necessariamente o estado de coesão, mas é a presença de quê? De um retículo bem formado. Esse retículo bem formado, eu posso falar para você que ele tem uma baixa o quê? Uma baixa variação de entropia também, se a gente fosse elevar um pouquinho mais o nível. E claro, quando eu falo na presença desse retículo aqui, o que eu tenho que lembrar? Que a energia cinética desse cara aqui é o quê? É baixa. Beleza, minha turma? Professor, por que eu preciso saber que essa energia cinética aqui é baixa? Ou seja, as partículas no estado sólido, elas estão se movimentando, porém não estão se movimentando com grande intensidade. Sabe por que eu estou falando isso? Porque na sua alternativa, na questão 106 do caderno azul, você vai pegar e ele vai dizer assim, alternativa A, no estado sólido, as partículas estão paradas? Jamais, gente. Falou que algo está parado na química, está errado. Nada está parado na química. Beleza? Pode estar em equilíbrio ou constante, mas parado, jamais. Então, opa. Não necessariamente, não precisa ser cristalino, não. Se for cristalino, é por causa que a gente está falando de um cristal, estrutura iônica. Pode ser um retículo em liga, que é uma liga metálica. Pode ser um retículo orgânico, que é uma estrutura orgânica fechada. Aí a gente já entra em aromático, cadeia fechada e por aí vai. Certo? Ou seja, se está no estado, não necessariamente precisa estar no estado sólido para ser retículo, mas se está no estado sólido tem que ter o quê? Tem que ter retículo. E agora, o que importa para a gente é esse cara aqui, tá, pessoal? E claro, lembrando, né? Quando a gente tem algo no estado sólido, ele tem volume constante, beleza? E forma constante. Ah, professor, mas se eu vier aqui tirar uma lasca dele? O Enem não considera isso, tá? A gente sempre vai trabalhar isso aqui como sistema isolado. Pelo amor de Deus. Cuidado que sistema isolado é diferente de sistema fechado. Sistema fechado não troca matéria, só troca energia. Sistema isolado não vai trocar nenhum, nem outro. Então, eu sempre vou considerar essa definição no sistema isolado. Beleza? Quando eu pego no estado líquido, o que vai acontecer? No estado líquido, perceba que ao invés de eu estar desenhando para você um retículo, eu estou desenhando aqui para você algo um pouco diferente. Que é o quê, professor? Que é simplesmente uma substância no estado líquido. Você percebe que isso aqui que representava a ligação não está mais o quê? Tão presente, né? Ou seja, esse tracejado aqui no mundo da química ou vai dizer a espacialidade do composto ou vai falar de interação, um ou outro. Quando eu estou falando no estado líquido, eu estou dizendo para você que isso aqui são as interações. Ou seja, aqui estava tudo juntinho, aqui já está mais o quê? Espaçado. Só que aqui, pessoal, o que vai acontecer? Quando eu estou no estado líquido, a gente tem que se ligar no seguinte, as partículas vão estar mais afastadas, tá certo? Vão estar vibrando mais do que aqui, e claro, vai ter volume constante, só que forma variável. Beleza? Então, só com essa ideia aqui, que eu vou botar aqui, ó. Deixa eu botar assim, para vocês anotarem. Olha, nesse caso aqui, vamos botar a forma, sim, ó, forma constante, vamos botar assim, beleza? Perdão, forma variável, aqui, ó, variável, desculpa, e volume, aqui, ó, volume o quê? Constante. Vamos estar só assim, certo? Só para a gente ganhar tempo. Professor, por que o senhor está falando isso? Porque já já a gente vai melhorar esse conhecimento. Então a gente sabe que aqui é tudo fixo, tanto a questão de volume quanto a questão da forma, só que aqui a forma vai ser variável e o volume vai ser o quê? Constante. Se isso aqui vai ser constante, acompanha comigo. Ele fala o seguinte,
metálicos em repouso formam uma superfície refletora de luz como os pelos dos gatos. Não sei se na biologia tem isso, um gato que brilha, mas tem, né? É um negócio assim. Porque eu sei que na biologia tem um negócio que se o gato for de 3 cores, não tem um filho tal, se o gato for só branco, não é? Não tem um negócio assim? Gata, é um negócio assim. Eu sabia. Dá pra... É biologia, esse negócio. Enfim, vamos lá. Agora que a gente está trabalhando com isso aqui, pessoal, aqui 2 erros, né? Primeiramente, não dá para comparar um gato com uma liga metálica? Meu irmão, assim, sabe? É complicado, né? Vamos lá, letra B. Tem volume constante. Eita. Olha aqui, já foi interessante, não já? Tem volume o quê? Tem volume constante, forma variável, menino, me arrepiei todinho. Propriedades que os gatos aparentam ter, né? No caso aí, pessoal, resposta já está correta, o quê? Logo letra B. Olha, por quê, professor? Porque nesse caso aí, gente, lembrando, tá? Que ele está falando nesse caso, não é porque o gato é magro que o gato é gordo, não. Ele só está falando que o quê? O gato aparenta ter formas diferentes porque ele cabe em cada recipiente diferente. Perceba que a gaveta é meio retangular, perceba que a jarra de doce é redonda e ele cabe lá dentro. É essa a ideia da interpretação. Vou logo colocar aqui o gabarito como sendo letra B aqui de amor, só para a gente falar aqui o seguinte. Professor, por que não pode ser a letra C? Porque é a B. Mas vamos lá, C. Moleculares são muito viscosos, como apresentam seus gatos em repouso. Professor, o que é viscosidade? Gente, anota uma coisa. Viscosidade só pode ser uma propriedade presente em líquido. Beleza? Só pode ser presente em líquido. Professor, mas por que não pode ser essa daí? Você está dizendo que se você jogar o gato, rolar o gato assim, ele vai parar em algum momento? Não, vai porque é um bichinho, né? Mas não é a ideia dele caber em vários locais. Viscosidade é o quê? É a capacidade que um líquido tem de escoar. Anota isso. Beleza? Anota isso. Professor, sabe por quê? Porque esse ano eu acredito que vai cair questões de forças intermoleculares. Então, quando a gente fala, olha só, de viscosidade... Aqui, tem que derreter o gato primeiramente, né? Meio estranho, né? Não, pelo amor de Deus. Não. Vamos lá. Viscosidade, beleza? Viscosidade. Aqui, peraí, deixa eu só apagar aqui. Aqui, viscosidade. Olha só. Pessoal, seguinte. Quando a gente fala aqui, no caso, é a capacidade, olha só, a capacidade de um líquido escoar. Beleza, minha turma? Então, são essas propriedades aqui que eu quero falar com vocês. Viscosidade. Show? Então, nesse caso aqui, sempre que eu estiver trabalhando com a ideia de viscosidade, é a capacidade que esse líquido tem de quê? De escoar. Show? Professor, mas o que tem a ver isso aqui com força intermolecular? Se você joga água no chão, ela não escorre por todo o ambiente. Por quê, professor, ela escorre? Porque normalmente o nosso chão é feito de quê? Beleza, assim da nossa casa, não é uma cerâmica? Anota uma coisa, cerâmica é apolar, beleza? As cerâmicas são apolares. Se você tem uma cerâmica apolar, a água é o quê? Polar. Ela não vai interagir com quem? Com a cerâmica. Então ela escoa com o quê? Com facilidade. Se você joga essa água numa superfície polar, ela para rapidinho. Por quê? Porque ela interage melhor com aquela superfície. Beleza? Letra D. São muito compreensíveis. Pessoal, compreensíveis é o quê? Você está dizendo que você amassa o pobre do gato para caber em algum canto. Você está vendo que essa questão era para ser proibida. Judiação. Não é? Uma questão dessa daqui. Porque fizeram questão de prender o pobre do rapaz que tinha uma capivara, quanto mais uma questão dessa do gato. Pessoal, uma coisa que eu vou dizer para vocês. Não tem aqui o estado líquido? Você não está vendo que tem esse espaçamento de interação? Esse espaçamento de interação aqui, você pode aproximar essas partículas aqui, tá certo? Mas anota uma coisa para mim, puxa assim, bota compressão, fazer igual a tua agora. Risca aí compressão e coloca que a compressão de líquido é baixa. Beleza? A compressão de líquido é baixa. Ah, professor, mas dá para comprimir? Dá. Mas tu tem que gastar uma força absurda para fazer isso. Diferente do gasoso. Porque quando a gente fala no gasoso,
Basicamente a gente está dizendo o quê? Que ele tem o maior estado de compressão. Por isso que você pode pegar muito gás e comprimir ele em um coisinha pequenininho, em uma... normalmente a gente chama de bala, né, no mundo da indústria. Porque é aquele... fugiu um... cilindro, né, no cilindro de gás. Bem pequenininho com uma quantidade absurda. E letra E, moleculares são voláteis, necessitando estocagem em recipientes fechados, como os gatos apresentam ter. Pessoal, se você deixa teu gato em casa, tu volta, ele evaporou? Não, mas... tem umas horas que ele some, né? Ele sublima, né? Sublimou. Então, não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Então, respostazinha aqui, ó. Letra o quê? Letra B.